Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você já parou para pensar o quão exclusivo você está sendo? É, porque você sabe que é você aí por você, né? Você sabe que se você não se pegar e se cuidar, se amar, se proteger, se valorizar, se você não fizer isso aí por você, o outro não vai fazer. Até porque o outro só vai te devolver aquilo que você já apresenta. A forma como você é no dia a dia com você é como você vai passar para o outro. E o outro vai te devolver isso. O outro é um espelho. Ele vai te devolver, ele vai te tratar exatamente como você se trata. Então, assim, me fala aqui o quão exclusivo você está sendo. Hoje em dia, com essa exposição tão grande, né, nas redes sociais, muitas pessoas têm o hábito de colocar assim a vida inteira aberta na internet, no Instagram, e vai almoçar e posta sempre o que está comendo, vai viajar, posta sempre para onde está indo e tudo mais. Posta sempre a vida inteira, a rotina inteira, o dia inteiro. Eu entendo se a pessoa ganhar dinheiro com aquilo, né? Às vezes é um influenciador que tá lá botando a vida inteira lá, da hora que acorda até a hora que deita, mas faz dinheiro com isso, é o trabalho da pessoa. Você já parou para pensar o quanto de tempo você perde para provar algo para o outro que tá nem aí para você? Porque é assim. A gente ama as pessoas, né? Que a gente convive, a gente ama. Mas aquele seu amigo, aquele seu colega de trabalho ou um parente, ele não tá nem aí para a vida que você está expressando. E geralmente você tende a colocar uma energia muito grande a provar para a pessoa essa vida que você está querendo passar, sabe? Você põe uma energia muito grande em comprar coisas para mostrar que você pode comprar, em viajar para lugares que você quer mostrar que você pode viajar, ou às vezes nem pode, mas assim, você quer comprar um carro que às vezes é muito mais caro do que você pode pagar. Aí você vai fazer um financiamento do carro, porque você não pode pagar aquele carro. Então você vai ter uma parcela, uma prestação para impressionar alguém que não tá nem aí para você. Por mais que seja alguém que é do seu convívio. Se você morre amanhã, né? Daí uma semana a pessoa vai chorar, todo mundo ao seu redor vai chorar, vai sofrer. Daí a um mês, quase ninguém lembra mais. Daí a alguns anos, né? A sua família também vai seguir. Porque graças a Deus tem que ser assim, né, gente? A gente precisa ficar, a gente precisa viver. Quem vai, quem transmuta, quem faz a passagem, teve o tempo aqui na Terra, mas quem permanece, né, tem que continuar vivendo, porque se não fizer isso, também vai junto da pessoa que se foi. Então, quando passar aquele período ali do luto, todo mundo vai seguir a sua própria vida. E você tá aí querendo provar coisas para a pessoa que daqui a pouco tempo, se você partir, a pessoa nem vai lembrar de você, provavelmente. Olha como que as coisas são. Eu tô falando isso de você ficar mostrando, né, as coisas. Mas quantas vezes também, olha, se já não foi assim com você, quantas vezes você já deixou de fazer algo com medo do julgamento? Eu, quando comecei este canal, meu primeiro vídeo, essa era a minha intenção, esse era o meu desafio. Eu queria me desapegar da ideia de ser sempre mais na minha, de ser tímida. Eu queria desapegar dessa ideia. Eu queria me expor. Era isso que eu pensava. Eu pensava assim, eu quero me expor, eu quero que ninguém veja meu vídeo. Ok, mas eu quero dar a cara a tapa. Eu quero dar a cara a tapa, eu quero me colocar e pagar o preço da exposição, porque quando você se expõe, você se sente envergonhado, né? Eu tô falando aqui, dando um exemplo de internet, porque foi o exemplo que eu dei anterior.
você se sente envergonhado, mesmo se ninguém vê o vídeo, você começa a se ver, você começa a olhar pra você como o outro te vê, né, fisicamente, você começa a ver como que você gesticula, porque você sempre tem contato com o espelho, né, gente, mas quando você tá de frente pra um vídeo seu, você vê cada detalhe, cada defeito, cada jeito que você mexe com a boca, com a sobrancelha, enfim. Então, assim, é uma exposição grande. Então, eu queria me enfrentar nisso, eu queria me ver qual seria a minha reação e queria me colocar assim, dar a cara a tapa. Qual que é a reação que eu vou ter quando uma pessoa, ela não me aceitar, uma pessoa, um hater, né, começa a falar alguma coisa contra, assim, como que vai ser minha relação com isso? Porque a gente tende a fazer as coisas só para agradar e a não fazer as coisas para não se expor, para que o outro não te conheça. E eu volto de novo nisso. A única pessoa que realmente está assim 100% para você o tempo inteiro, de quando você nasce até quando você morre, é você. E se você não se colocar aí no lugar de se preservar do mundo, se preservar mesmo, não perder tanto tempo em querer expor a sua vida toda só para mostrar para alguém, tá aí fazendo um jantar em família e posta aquela foto ali da família perfeita, que às vezes o dia todo tá sendo de muita briga por causa daquele encontro que tá difícil de reunir todo mundo, foi muita briga, e você quer postar uma foto bonitinha, sabe? Só pra mostrar que aqui em casa todos são felizes. Eu tava andando outro dia, aqui na minha cidade tem uma lagoa muito famosa, chama Lagoa da Pampulha, quem for de Belo Horizonte região vai saber. Aí eu passeando assim, tava dentro do carro, aí eu vi uma menina, ela tava com o celular assim, fazendo altas poses assim, sorrindo pra câmera, tirando uma selfie. Aí, só que ela tava incomodada, aí passando muitas pessoas, ela incomodava assim às vezes, então ela virava pra câmera, dava um sorrisão, mexia o cabelo, dava um sorrisão, aí saía ele da câmera e ficava assim com a cara de, ai, que saco cheio, sabe, todo saco cheio, deixa eu arrumar aqui um lugar aqui melhor, uma posição melhor. Então, assim, esse mostrar um lado diferente pro outro, ver sempre uma perfeição que ela não existe ali naquele momento. Até porque eu já tirei isso de prova de mim, eu não uso mais Instagram, mas quando eu usava, eu sempre percebi o seguinte, quando a gente tá muito focado em retratar um momento, né, você vai tirar foto pra postar, você perde aquele momento. Quando o momento tá muito gostoso, você tá apreciando muito a companhia ali das pessoas e o que você tá fazendo e tá tudo muito divertido, você nem liga pra ficar postando, você quer viver aquele momento ali, sabe? Então, assim, eu não quero aqui criticar quem fica postando e mostrando. Não tô falando assim, eu não, o Instagram nunca mais vou usar. Não, eu enchi o saco, assim, cansei por um período. E não sei até quando que vai ser isso. Mas se algum dia eu voltar a usar, eu vou manter os meus critérios, que não é... Você não tem que ficar se expondo, você tem que ser exclusivo. Você precisa ser exclusivo. O quão exclusivo você está sendo para sua família. Você tem que se mostrar muito e se dedicar muito àquele momento ali, aquele jantar que tá uma delícia, que tá linda, a mesa tá linda. Aí você quer mostrar só porque a mesa tá linda, aquele prato de comida maravilhoso que alguém ali na sua casa fez ou que você preparou e você quer mostrar. Você tem que viver aquele momento, o quão exclusivo você é pros seus, para você, para curtir o seu momento com você e com quem você ama, com quem te ama, e não para mostrar para todo mundo, para um colega de trabalho, para quem mais for. Qual que é essa intenção, assim, você posta, né? Você sempre quer mostrar, tá tão legal isso aqui, tá tão bonito, deixa eu mostrar, né? O famoso aesthetic, né? Que tá tão forte no Instagram, assim, tão forte. Isso aqui é aesthetic, isso aqui é lindo, é bonito, é instagramável. Aí a pessoa quer mostrar como que é. E aquela comida ali do dia a dia, o arroz com feijão e um ovo frito que fez correndo pra comer porque tá querendo ir dormir, ninguém posta, né? Ninguém quer mostrar. Eu quero deixar essa reflexão assim, o quão exclusivo você é pra você e pros seus. E se ficar se mostrando muito, o
o que tem e o que não tem, qual que é o preço disso aí na sua vida, sabe? Na sua realidade. Porque você acaba entrando nessa de dar valor demais, colocar valor demais a quem não te dá, até porque não tem que dar, né? Cada um tem que viver a sua vida, o outro não tem que ficar ali vivendo em prol do outro, né? O quão exclusivo você está sendo para você e para os seus. E o valor que você dá para as pessoas de fora, para as pessoas que não são as pessoas que dividem com você suas emoções, as coisas boas e as coisas não tão boas assim. Não, pessoa que tá lá do lado de fora, pessoa que nem conhece a sua vida direito, porque a internet, a rede social, ela traz muito isso, assim. Eu falo como rede social, eu não insiro o YouTube porque a gente no YouTube não tem essa interação, assim, você se conectar com todas as pessoas que você já trabalhou, em empregos passados, e a família, não tem isso, né? YouTube, eu não entendo como a rede social, embora deva ser, mas é diferente, né? Eu, por exemplo, eu gosto do YouTube, por isso que eu crio conteúdo para aqui, porque você entra e você procura o conteúdo daquilo que te interessa. Você não tá ali querendo viver a vida do outro, fofocando da vida do outro. Não é esse o foco. Às vezes tem até os vlogs, né, que você acaba acompanhando a vida do outro. E o vlog eu até acho uma coisa interessante, que eu gosto de ver de algumas pessoas, porque eu acho que você consegue captar a mentalidade daquela pessoa no dia a dia dela. Então, assim, às vezes eu chego aqui e falo alguma coisa, às vezes você vê vídeo aí de alguém que tá te falando, te dando dicas, né, conselhos, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Mas no dia a dia, a pessoa ela sempre solta pérolas, que eu gosto de pegar a mentalidade das pessoas, eu amo isso. Eu aprendo muito com a mentalidade do outro. Por exemplo, de maternidade, tem uma moça que eu sigo, ela chama Tassiele Alcolea. Ela é mãe, tem 2 filhas, e eu gosto muito de pegar a mentalidade dela de maternidade. Eu me identifico muito com essa mentalidade que ela tem em relação à maternidade. E eu capto, né, isso com a pessoa, com ela sentando e falando, mas também no dia a dia, ali no cuidado com os filhos e tudo. Então, acho assim, tem este lado positivo, mas o que eu estou dizendo aqui é isso, é o postar, né, é você ir lá, colocar foto, colocar um vídeo seu daquilo que não está tão bom assim e que você só coloca para agradar. Eu vi um Reels há muito tempo, acho que no Natal passado ou algum ano anterior ainda, de uma influenciadora, foi no Natal, ela mostrando as fotos de Natal da casa dela, né, a família assim reunida na árvore de Natal, linda, e o Reels começava com isso, aquelas fotos perfeitas. E depois o Reels, ela mostrou como que foi o processo para tirar essas fotos, que foi um caos, 3 filhos na casa e os filhos não queriam tirar foto, iam para um lado para o outro e foi muita briga. Então assim, para sair aquela foto perfeita para todo mundo ver, foi muita briga. E eu tive um aprendizado pessoal com isso no Natal do ano passado. Todo ano eu e meu esposo a gente leva nosso filho para tirar foto com o Papai Noel. Aí no ano passado nós fomos no shopping para tirar foto com o Papai Noel, como a gente já tinha feito no ano anterior, que a gente queria ele assim sentadinho no colo do Papai Noel. E, gente, é muito estímulo quando a criança tá num shopping. Então aquilo ali para ele foi demais. Ele queria sair extravasando, ele queria sair correndo o shopping inteiro. Meu filho é uma criança intensa, muito alegre, muito feliz, então ele gosta assim de expressar e queria sair correndo, e eu acho de boaça aí, se ele quer sair correndo, eu corro junto, mas nesse dia eu queria que ele ficasse quietinho pra gente ir lá tirar foto com o Papai Noel. A gente ainda pagou, eu não lembro ao certo quanto que era, mas tipo, eram uns 60 reais pra tirar foto com o Papai Noel, então eu precisava que ele ficasse lá pra gente tirar essa foto. E a experiência foi péssima, porque depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, fazer minha criança passar por isso tudo, por esse transtorno todo na cabecinha dele, né? Porque eu quero uma foto ali quadradinha para ver a foto. Só que toda vez que eu vejo a foto, né, eu não tenho esse movimento de ficar vendo sempre, mas toda vez que eu pegar na foto, eu vou lembrar exatamente do que ele teve que passar para poder tirar essa foto. É isso que eu pergunto, sabe? Assim, você às vezes quer mostrar ali algo, quer passar uma ideia
para a pessoa, mas não tá sendo assim. Então, gente, é isso assim. Quero deixar essa reflexão aqui para você. O quão exclusivo você está sendo para você e para os seus. Porque se você não for exclusivo para o que realmente vale a pena, você está dando valor exacerbado ao que não deve, a quem não deve. Você tem que sempre ter a mentalidade de se preservar. Você é exclusivo. Você é único, você é exclusivo. Então, para que você vai se doar tanto de bandeja, assim, para um momento, para situações, para pessoas que não é o que você deveria, sabe? Se doa sim, se gaste, se desgaste com aquilo que você ama, com o que te ama. Se desgaste, assim, se entregue. Se for bom para você e para os seus. Do contrário, tenha a mentalidade de exclusividade. Seja exclusivo, tá bom? É isso, essa é a reflexão de hoje. Um beijão, eu amo muito, muito você e até o próximo vídeo. Tchau!